Alô, meus queridos amigos e irmãos, muito boa noite. Estamos aqui, como acontece toda quinta, às 20 horas, com o programa Herculano, o metro que melhor mediu Kardec, sempre na companhia de Dona Heloísa Pires, filha do Herculano, para conversar sobre uma obra, né, do Herculano, sobre a vida do Herculano também. Né? Eu não preciso dizer a vocês que não há só esse programa com Dona Heloísa, né? Há 4 programas semanais, sempre às 20 horas, com um convidado conversando. Domingo, o programa Bezerra de Menezes com Luciano Clay, historiador. Terça, o programa Hermínio C. Miranda, o grande escriba, com a filha do Hermínio, Ana Maria Miranda, um programa semelhante a esse. E na quarta, o programa Resenha Literária, programa sobre livros com o pesquisador Silvio Mariano. Não é? Então, e na quinta, o programa com Dona Heloísa, 4 programas semanais. Temos os programas mensais, que acontecem somente aos sábados, todos os sábados, às 20 horas, também com convidado, né? Todo o primeiro sábado do mês, temos aqui Charles Kemp conversando sobre Leon Denis, o apóstolo do Espiritismo. No segundo sábado, o programa Memórias e Reflexões com César Perry, ex-presidente da FEB e da UGI. No terceiro sábado, o programa Portfólio Fontes Primárias, que é um programa sobre documentos, sobre fontes primárias, que vai haver uma mudança, que eu vou explicar mais para frente. Segredo de Estado, por enquanto. E no quarto sábado, o programa O Eco, da Imprensa Espírita, com Leonardo Marmo Moreira, um programa sobre tudo que sai na Imprensa Espírita. Então é isso aí, 8 programas. Mas hoje a gente vai conversar com Dona Heloísa. Então vamos elevar o pensamento a Deus, agradecer ao nosso Pai de bondade infinita por mais essa oportunidade de luz, de conversar com Dona Heloísa sobre a obra de um gênio, a saber, José Herculano Pires, o apóstolo de Kardec, aquele que, segundo Emmanuel, foi o metro que melhor mediu Kardec. Então, pedindo permissão a Jesus, a quem tudo devemos, iniciamos o nosso programa da noite de hoje. Sem mais demora, vou colocar a Dona Heloísa aqui conosco. Bem, meus queridos amigos e irmãos, como eu falei, já está aqui conosco Dona Heloísa para mais um programa, o metro que melhor mediu Kardec, né? Falar sobre a vida e a obra desse gênio, né? O grande guarda noturno do Espiritismo, José Herculano Pires. Né? Dona Heloísa, boa noite. Como é que está aí em São Paulo? Frio ou quente? Boa noite. Um dia delicioso. Ontem, antes de ontem, frio. Amo frio. Frio temperado, frio equilibrado. Hoje apareceu o sol lindo, mas já apagou. Agora é noite com uma lua linda. Mas vamos ver como vai ficar. Que não venha um calor insuportável amanhã, porque aí é difícil. Calor insuportável é difícil. Tem um namorado da minha filha que adora. Eu ia brincar com ele. Olha, será que você veio do inferno, mas não convém? Dona Heloísa, aqui no Nordeste do Brasil está um calor, como diz o nordestino, um calor da bexiga lixa, viu, Dona Heloísa? Um calor terrível. Essa expressão nossa aqui, né? Dona Heloísa, mesmo com esse calor, não é? O querido Renato Prieto, o ator do filme Nosso Lar, teve ontem na Casa dos Humildes, né, Dona Heloísa? Eu tenho observado que lindo o seu trabalho na Casa dos Humildes, quanta coisa realizada, quanto estudo, graças a Deus. Parabéns. Dona Heloísa vê a fotografia do grupo de estudo da sexta-feira, eu sempre coloco, né? As fotografias, né? Muitas vezes, naquelas sextas-feiras, eu cito Herculano, cito a senhora, o programa com a senhora. Mas, Dona Heloísa, vamos lá. Aí, o coitado do ator, né, chegou aqui no Recife. Foi o Edson Celulari, não? Não, foi o Renato Prieto, que faz papel de André Luiz. E ele chegou um pouco atrasado porque enfrentou pelo caminho um bloco de carnaval. Dona Luísa,
Isso, há mais de um mês, já é carnaval aqui no Recife, né? É uma verdadeira danação. Aí eu pergunto à senhora, né? A gente hoje tem as informações de Emmanuel por Chico Xavier, é a mais longeva, né? As informações de Manuel Flamengo de Miranda por Divaldo Franco, de Bezerra de Menezes, de Dona Ivone do Amaral Pereira, eles são unânimes em afirmar os espíritos que se manifestam através desses grandes médios, né? É a pior época do ano aqui no Brasil, dona Heloísa. Eu acho que sim, porque nós trazemos, como lembra sempre o pai, resíduos do passado. O carnaval é uma festa pagã, veio do paganismo e traz todo aquele condicionamentos, aquelas ideias terríveis. Eu penso, agora, nessa época de transição, antes do carnaval, às vezes eu já me assusto. Meninas com roupas horríveis, seminuas, agressividade, problemas vários, falta de respeito, ao mesmo tempo amor aos animaizinhos se desenvolvendo, os de bem se escondendo, assustados. Então, é uma época difícil. E também os desencarnados, acostumados àquelas festas do paganismo, onde tudo acontecia e era normal, atuam, se ligam aos encarnados. Então, realmente é uma época que requer muita oração, muita oração. Aí dizem, ai, mas vou levar meus filhos, porque eles gostam dos bailes infantis. Não levem, corta essa data, corta, porque não há necessidade alguma de gravar aquilo que fizemos de errado no passado. Os resíduos, os condicionamentos, o corpo físico, como diz Kardec quando explica o ser do corpo, e os neurocientistas dos Estados Unidos no livro O Cérebro que se Transforma. O corpo traz condicionamentos. É preciso estimulação intensa moral, do 0 aos 9 anos, na plasticidade do cérebro, que mapas iluminados se desenham com a boa estimulação moral, a moral cristã. Agora estimulam ao contrário. Para que levar crianças em baile de carnaval? Não há necessidade alguma. Vamos orar, vamos manter o pensamento positivo, alegria de viver, mas ligação com as luzes do universo, com os espíritos bons que tentam nos auxiliar, que trabalham nessa hora difícil. Tomara que passe logo. Dona Heloísa, a senhora se referiu aí, uma referência muito boa, né? O carnaval é uma festa pagã, né? Aqui no Recife, dona Heloísa, o maior bloco aqui do Recife e do Brasil, dizem que do mundo, né? É o chamado Galo da Madrugada, não é? Eu quero traçar um paralelo, dona Heloísa, porque aqui é uma loucura esse Galo da Madrugada, né? E fica um danado de um galo na ponte aqui do Recife, né? E o povo fica pulando lá pro galo. Dona Heloísa, isso me lembra, né? Um recrudescimento daqueles cultos a Baal, a Moloque. Esse paralelo não é de todo distante, né, dona Heloísa? Até entre os egípcios, tanto aquele Anubis, que no livro dos mortos aparece julgando o morto, e se ele errou, lhe dá uma mordida e sai sangue, e ele está perdido, morre de vez, acaba, acaba. Tanto absurdo, e uma deusa que era uma rã adorada também. Gente, como éramos tolos e crianças, agora trazer o galo para homenageá-lo também é de uma ignorância muito triste. Nossa, a ciência, intelectualmente, nos desenvolvemos tanto. O senhor doutor Sacanato, nome assim, está falando sobre o poder da oração, do bom pensamento, que aumenta a inteligência, a massa cerebral. Agora, o que é isso? Seres humanos homenageando de uma forma primitiva, me lembra aqueles primitivos, nós naquela época lá longe,
homenageando aos deuses que criávamos em nossa cabeça. Talvez esse galo, vou até perguntar para o Google, tenha vindo de alguma homenagem de algum povo. Mesmo os egípcios, que tinham doutrinas secretas iniciados, fazem absurdos, cometem coisas incríveis. Imagina tudo isso no planeta Terra, os vários homenageados. Um galo aqui, uma rã ali, Baal ali. Meu Deus, nós custamos aprender. Bom, sem querer pregar moral, né? Trocar alegria, verdadeira alegria, por porre e degradação é o fim da picada. Por isso que tem gente por aí quebrando a cara, crente que é feliz, e não percebe a exploração que sofre nos dois planos da vida, né? Nos dois planos da vida. Triste, triste. E não adianta falar. A pessoa tem que sentir e mudar, mas adianta não estimular esta parte que dizem que é alegria enquanto é criança. Por favor, pais, avós, tios, não estimulem, não criem no cérebro, porque o espírito depende do funcionamento do cérebro, Kardec ser do corpo. Não permitam que na plasticidade grande do cérebro se gravem essas festas ridículas como as maiores festas do mundo. É difícil aí para as crianças, coitadinhos. Eu lembro Paulo de Tarso, educado no povo judeu, maravilhoso, tomara que eu tenha vivido entre eles. Mas eram costumes severos e Paulo, pela própria estrutura, se tornou fanático religioso. E quando encontrou Jesus, ele ficou furioso e tentou acabar com Jesus, para depois, encontrando Jesus ressuscitado, se converter no maior apóstolo de Jesus. Mas olha como faltou a ele um, um trabalho suave de admitir outros modos de pensar. Foi difícil para o grande Paulo. Como Saulo, ele matou em nome de Moisés, que não teve nada com isso. Ele feriu, ele tirou bens. Quando ele acordou, ele até mudou o nome, aí ele era Paulo, e entendeu que sim, a primeira revelação abriu uma luz imensa para que viesse Jesus e fosse compreendido. Então ele compreendeu que realmente Jesus era o Messias prometido. Por que foi difícil? Ele não foi estimulado nesse sentido de compreender vários modos de pensar, mas venceu porque era grande demais. Bom, Dona Heloísa, então vamos então ao nosso estudo de hoje. Eu trouxe aqui uma obra de Herculano, Dona Heloísa, Na Era do Espírito. É um daqueles livros que o Emmanuel Espírito, através de Chico Xavier, convidou Herculano, é uma parceria. O Emmanuel mandava a mensagem e o Herculano escrevia um texto também, não é? Mas, Dona Heloísa, na Era do Espírito, não é? Os antigos diziam: os tempos estão chegando, não é? Hoje, os espíritos dizem: os tempos chegaram. Definitivamente chegaram os tempos da transformação da humanidade, não é? Dona Luiz, essa nova era, realmente, ela está se aproximando, essa terra vai sofrer uma transformação. Por enquanto, a sujeira vem à tona para ser retirada. E nós ficamos assustados. Diz a Gênese, é a última oportunidade de espíritos escolherem, eu diria, entre o joio e o trigo. Infelizmente, parece que a maioria está em... A maioria não, uma grande parte, escolhendo o joio. As festas incríveis, a sensualidade exacerbada, costumes de bárbaros de outras épocas, mas isso vai passar. Quem não conseguir melhorar, não por castigo, mas para não ser humilhado, vai reencarnar em planetas que têm esses costumes que eles querem que volte. Um galo adorado, estão adorando o galo no carnaval.
Como outrora adoramos Baal, adoramos deuses terríveis, deuses imorais, e nós criávamos, nos projetávamos com as nossas inferioridades e achávamos que era lindíssimo aquele comportamento. Repetimos, até quando? Agora está chegando a hora da separação, para que cada um sinta-se bem com aqueles que são afins semelhantes. Então é hora de crescer. Dona Heloísa, aí o Herculano aqui há um capítulo maravilhoso, né? Então, sobre o progresso, Dona Heloísa, né? Progresso e vício, né? O professor Herculano ele diz o seguinte, né? Que o homem dominou a energia atômica, mas ignora os poderes do espírito. Realmente é isso? Ai, é lindo esse pedaço. Somos pensamento e vontade, diz o livro dos Espíritos. Somos o que pensamos. O nosso pensamento cria o nosso destino, a nossa vida. Por isso, Paulo de Tarso, que compreendeu bem Jesus, dizia caridade, 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 fazer o bem, começando para conosco mesmos. Precisamos fazer o bem, procurar bons pensamentos, auxiliar o próximo, perdoar os que nos magoaram é difícil, mas é necessário. Então, é todo um convite de amor e libertação. É lindo, lindo. E o Espiritismo, que veio depois da primeira revelação com o grande Moisés, que já fazia sessões mediúnicas, a Bíblia não tem uma palavra, a não ser modificada, com que o Espiritismo é cheia de anjos e comunicação. Aí Moisés preparou o caminho para Jesus, e Jesus sabia que não o compreenderíamos, e avisou que viria o Consolador prometido, que veio através do grande Allan Kardec. Agora, o ciclo parece que está fechando e a ciência que vai fazer com que exista, como disse Jesus, um só rebanho, um só pastor. A verdade. Não vai ter vários nomes, é a verdade. A força do pensamento que Jesus já ensinou, a necessidade do trabalho, Jesus trabalhou até 30 anos, a importância de caminhar, de exercícios equilibrados, Jesus andava quilômetros, o respeitarmos uns aos outros, Jesus começou ensinando o respeito à mulher. Foi lindo, abraçou as mulheres e tratou-as da mesma forma que tratava os homens. Então, a verdade vem vindo. Já está com os sacerdotes líderes, mas os que entenderam foram para outros planos melhores. E nós estamos aqui, espero que agora entendamos. Então, Luiz, aí o Herculano, né, fala sobre o progresso que o homem domina a energia atômica e ignora os poderes espirituais. Aí no capítulo seguinte, que se intitula, Dona Heloísa, Honrarás a liberdade. O Herculano disse que a liberdade é o anseio natural do homem. E ele diz também o seguinte, Dona Heloísa, né? A liberdade é a base de qualquer realização duradoura. Né? Dona Heloísa, aí vamos aqui para um comparativo, né? Que liberdade é essa do carnaval? Não será libertinagem? E que liberdade é essa que Herculano diz? Que é o anseio natural do homem e a base de qualquer realização. O título do capítulo é Honrarás a liberdade. A humanidade um dia vai honrar essa liberdade, Dona Heloísa? Sim, mesmo porque não honrar a verdadeira liberdade que Jesus exemplificou, ele era livre, livre dos desequilíbrios das emoções, livre de processos do passado. Era uma luz brilhante, equilibradíssimo e livre, livre do medo da morte, tanto quanto do medo da vida. É aí que nós vamos chegar. Quando? Depende de cada um.
Muitos, na passagem na Terra, na escola Terra, já chegaram e nos auxiliam de dimensões melhores. Está na nossa hora, é preciso aproveitá-lo. Senão, alegoricamente, o veículo espacial passa e nós ficamos para trás, tendo que reiniciar a nossa escola em matérias difíceis que não conseguimos ultrapassar, ficando em dependência de várias matérias. E nossos amigos muitos irão. Saudades, nossa. Dona Heloísa, a minha última pergunta para a senhora não é uma pergunta, né? Eu queria que a senhora desse seu ponto de vista, né, analisasse o pensamento do apóstolo Paulo, né? Ele dizia o seguinte, dona Heloísa, né? Esse tema da liberdade que Herculano diz, honrarás a liberdade, né? Ele diz que não há maior liberdade do que ser escravo de nosso Senhor Jesus Cristo. No caso dele, o que é que Paulo queria afirmar com isso, dona Heloísa? Ele que errara tanto com Jesus, agora ele queria mostrar que era uma luz maior e seguir exatamente os ensinamentos de Jesus, o exemplo de Jesus e principalmente o amor de Jesus de Nazaré. Ele entende que a liberdade é respeitar o próximo e fala aquele trecho lindo. Se eu amasse, ele, entre as três virtudes, lembrei só do fim, fé, esperança e a caridade, a maior é a caridade. Porque ainda que eu falasse a linguagem dos anjos e não tivesse caridade, isso de nada serviria. E se eu entregasse todo o meu dinheiro aos pobres e meu corpo para ser queimado e não tivesse caridade, eu também nada seria. Entre as três virtudes, eu prefiro a caridade. Ele compreendeu como nenhum outro a força da caridade. E o que é caridade? Os 10 mandamentos de Moisés já nos falam. Moisés recebeu via mediúnica. Ele era médium, fazia materializações e a véia aparecia numa nuvem de ectoplasma. Entre outros, honrar pai e mãe, respeitar o próximo, não cobiçar a mulher do próximo, nem tudo que lhe pertença. Então, muitas vezes, querem introduzir ideias espúrias no espiritismo, no cristianismo. Gente, não dá. Não cobiçar o que o próximo tem, não invadir terra, não querer ficar comendo o próximo. É lindo, os 10 mandamentos são um código divino, e Jesus exemplificou cada um deles. E a ciência hoje vai confirmando um por um, até na descoberta do corpo bioplásmico, que é o perispírito, descrevem o perispírito ou o corpo bioplásmico. Os russos materialistas, depois dessa heresia que os russos acharam, proibiram as experiências na Universidade de Kirov. O pai conta no livro Parapsicologia, Hoje e Amanhã. Eles deram 2 títulos. E tem o livro das americanas, Experiências Parapsicológicas Além da Cortina de Ferro, que elas contam a experiência. Eles dizem, quando pensamos o bem, fazemos o bem, o nosso corpo bioplásmico, o nosso segundo corpo de energia, imaterial e imaterial, parece um céu constelado. Aí eu acho isso lindo, 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 vindo de materialistas da Universidade de Kirov, na Rússia, e continua a ser apresentado pelos parapsicólogos do mundo inteiro, menos nos países materialistas. Dona Luiz, eu me esqueci, eu queria fazer uma pergunta também sobre Herculano, embora eu me lembrei do outro pensamento do apóstolo Paulo, né? Tudo é lícito, mas nem tudo me convém, né? Então, dona Luísa, o que é que Herculano gostava de fazer nesse período de Momo, né? O período do carnaval? Como era a vida de Herculano nessa época?
Bom, primeiro, Herculano adorava ficar perto da família. Dos netos, ele descia, ele gostava muito de ficar com uma roupa confortável. Era pijama mesmo. Ele descia com os bolsos, quando não tinha visita, cheio de balas e distribuía para os netos, conversava, ria, brincava. Ele gostava tanto da companhia da família que, quando estava aposentado, eu, antes de pegar as crianças na escola, eu ia ver meu pai. Tenho paixão por meu pai, minha mãe e meu avô Ferrari. Quando eu dava a primeira risada com o revisor dos livros do pai, ele descia para conversar. E conversava, e ria, e brincava. Sempre foi assim. E adorava também escrever. Então, nesse período, ele era muito produtivo, ficava escrevendo. Ouvia-se a máquina bater. Os meninos até brincavam que ele amarrava um barbante no pé para fingir que estava trabalhando, porque era muito trabalho, muita alegria, e muita reunião de família e de amigos. Adoravam, ele e a mãe, a casa cheia de amigos. Vinha de Olinda Amorim, do interior do Rio de Janeiro, acho, nem sei. Vinha o Risini com a Iracema, a família toda. Era uma época muito produtiva para estudo, trabalho e, principalmente, reunião da família e dos amigos, que também são nossa família. Dona Heloísa, eu não tenho mais esse sentimento na minha alma. Lhe juro, não é? É porque me falta a palavra. A senhora teve uma vida tão abençoada, não é? A senhora dizendo, né? Vi os amigos, Risine, de um lindo Amorim, né? Eu não posso nem dizer, Dona Heloísa, que inveja danada eu sinto da senhora, da sua. Não posso dizer inveja, né? Eu digo assim, que vontade de ter estado lá como a senhora teve, viu, Dona Heloísa? Mas, olha, independente disso de acordados, durante o sono nós entramos em contato com todos. É que não lembramos, mas tenho certeza. Às vezes eu acordo numa alegria tão grande, tão grande, tão grande, que eu me pergunto quem eu encontrei. Aí eu já defino meu pai, minha mãe, meu avô. Mas pode ser um outro amigo. Então, todos têm essa oportunidade maravilhosa de reencontro com aqueles que nos amam e que nos auxiliam a crescer. Bom, com Diolinda e Amorim, a senhora é filha, né? Herculano não sabe nem que eu existo, eu acho. Aí, Você que pensa, você que pensa. Só esse amor que você tem pelo meu pai, essa compreensão, já demonstra uma ligação muito grande. não, é. São grupos familiares que depois se esparramam na terra para agir em várias regiões. A obra de Herculano está aqui, do lado esquerdo do peito, viu, Dona Heloísa? Do lado esquerdo do peito. Ele te ama, você é família, para com isso, você aceita as meninas. Dona E Heloísa, membros lindos, porque às vezes na própria família consanguínea tem o que o pai chama o hóspede indesejado, o elemento difícil. Mas tem que vir em toda a família, um pelo menos, dois, para ser recebido com amor, e vai melhorando. Dona Heloísa, então vamos lá, minha querida Dona Heloísa. Ah, deixa eu contar uma coisa, que Dona Heloísa é tão bem-humorada, né? Esse fim de semana eu fui ligar para a Dona Heloísa, uma ligação de voz, né? Aí, sem querer, eu apertei a ligação de vídeo, né? Aí eu desliguei imediatamente, eu expliquei a Dona Heloísa que a ligação era de voz, né? Eu estava com Ceiça no quarto, sem camisa, aí eu disse explicando a Dona Heloísa, ninguém merece, né? Um careca sem camisa, por isso que eu desliguei e liguei a ligação de voz, que é melhor só a voz, viu, Dona Heloísa? E eu nem percebi, porque um dia, não vou falar o nome, o meu amigo ligou e eu tinha saído do banho descabelada, eu atendi, e aí apareceu minha cara e ele com a dor, não sei quem era, e ele, eu queria morrer, e eu nem tive ideia daí desligar, porque eu tenho dificuldade com o celular devido à minha idade ser antiga,
Mas depois eu ria tanto, falei daquele jeito. Ele percebeu. Eu falei, ai, desculpe, olha como eu estou. Saí do banho toda descabelada. Ainda eu estava passando o secador, mas até hoje eu rio. Valeu. Pessoal, eu tive vontade de morrer. Só que no minuto seguinte, Dona Heloísa ria tanto que aí eu me acalmei. Dona Heloísa sempre bem-humorada, né? Depois, eu já te falei, você tem uma estampa muito bonita. Você queria ser um galã de Hollywood, mas ser um homem bonito, inteligente, amoroso, seja que eu diga e suas filhas queridas. Então, na Terra, você é uma luz. Em homenagem à minha mamãe, se tiver alguma coisa, só os dentão. Só os dentão, tá bom? Os dentes são muito lindos e fortes. Em outras épocas lá longe, você chupou bastante ossinho para ficar com os dentes tão fortes quando estávamos na barbárie. Dona Luísa, eu vou dizer uma coisa, senhora. A senhora é uma das 5 pessoas na minha vida, tá entre, viu? Das que eu mais gosto de conversar. Adoro conversar com a senhora. Fico feliz igualmente, filho querido. Fico feliz. E sempre te digo e repito hoje, Dona Eva te educou muito bem. Você já veio preparado, mas precisava da estimulação na plasticidade do cérebro. Abençoada, Dona Eva. Gratidão, Dona Eva. Dona Heloísa, vamos orar? Vamos orar. Bem, pedimos a Jesus, o nosso mestre amigo, que faça com que todos os espíritos que vêm à Terra nesse período de carnaval possam ajudar a humanidade. Esse período de angústias, de dores, embora para a humanidade terrena é o período da pseudo-alegria, que a espiritualidade amiga possa intuir os incautos a refletir um pouco nos deveres nobres da vida. Então, pedindo permissão a Jesus, a quem tudo devemos, finalizamos o nosso programa da noite de hoje. Pessoal, próxima quinta, 20 horas, eu e Dona Heloísa, na mesma Herculano Hora. Quero dedicar esse programa a você, minha mãe amada. Não te esqueça, minha mamãe que também não gostava de carnaval, jamais gostou. Então, Dona Heloísa, um abração e não se preocupe não, eu vou prestar atenção quando ligar para a senhora agora, ligar no lugar certo, viu? Olha, eu tenho 8 filhos, 5 filhos, 8 netos. Estou acostumada. Fica tranquilo, eles ligam da praia, ligam de qualquer lugar. Beijão, um abraço em todos aí. Então, na Ceiça, nas meninas e na querida Dona Eva. Beijão. Obrigada.